Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto. Será que está, porém, sua presença é oculta? Ou talvez a conduta de Deus no mundo está presente em todos os setores da vida. Porém, somente a pessoa que tem uma visão profunda pode remover a barreira que distingue entre Deus e os seres humanos, de modo que perceberá nitidamente a providência divina que conduz tudo o que acontece no mundo. A fé em Deus dá propósito à vida, esperança e um verdadeiro significado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, existe uma certa ocultação, que sem a qual o livre-arbítrio será inexistente. Essa ocultação consta na nossa Parashat Ve'elech, Dvarim, capítulo 31, versículo 17. Esconderei minha face deles, vestir panai mehem. A falta de clareza e incapacidade de entender os eventos são chamados de ocultação. Nessa situação, em vez de ver a mão guia da divina providência, que está por trás de todos os acontecimentos, o pensamento surge em face do que está acontecendo no mundo, pensando: será que Deus nos abandonou? Os seres humanos, por natureza, têm interesse de explicar que todos os acontecimentos têm algum motivo. Nenhum acontecimento acontece à toa. Portanto, a pessoa que não entende o porquê do sofrimento sofre mais do que no próprio sofrimento em si. Entender o significado do sofrimento concede à pessoa novas forças que lhe permitem superar problemas. A pessoa estaria disposta a passar por uma operação complicada, complexa e perigosa, caso esteja convencido que essa operação será para o seu bem. Um estudante está preparado para receber uma punição, caso sinta que a mesma não é arbitrária. Por outro lado, quando uma pessoa acredita em tudo o que está acontecendo, é acidental e sem sentido, ela pode ficar deprimida pela má situação que está passando. Certa vez, um rabino estava em uma visita de Nihum Avelim, consolar os enlutados. A mãe do falecido fez uma pergunta forte, expressando muita dor. Por quê? O rabino compreendeu a profundidade da dor e tentou explicar que qualquer resposta que seja, por mais intelectual que seja, não terá o filho de volta à vida. A mãe, enlutada, perguntou a todos os presentes: será que vocês sabem o significado da palavra paciência? A resposta é sofrimento com significado, pois na língua hebraica a palavra paciência se escreve do modo savlanut, samer bet, lamed nun vav tav. Essa palavra é composta de duas outras palavras, savlan, samer bet, lamed nun, que significa paciente, e mashmaut, que significa com significado. Quando há significado para o sofrimento, esse se torna um desafio, mas quando não tem significado, o resultado é depressão. A mãe continuou dizendo que estava ansiosa para saber o real significado do sofrimento, pois disse que estava convencida de que é uma mão que dirige a dosagem do sofrimento, que tudo é calculado. Se as coisas receberam sentido, eu, aqui de cadeira de luto, poderei lutar para superar esse sofrimento. Pois sofrimento, sem nenhuma razão, é quase impossível de sobreviver com ele. O rabino ouviu as palavras da mãe. Em sua resposta, tentou abranger e esclarecer o assunto. Moshe Rabbeinu, o líder do povo de Israel, desejava compreender os caminhos do Criador. Após o pecado do bezerro de ouro, ele procurou implorar para que Deus perdoasse o povo, pois esse terrível pecado, o fato que realmente aconteceu. Moshe viu que esse era um momento apropriado para pedir desejos. Portanto, resolveu pedir o seguinte, como consta na Torá Shmot, capítulo 33, passuco 13. E agora, caso eu tenha graça perante a ti, avise-me quais serão seus caminhos da conduta do mundo, para que eu lhe conheça. Nesse pedido, Moshe Rabbeinu pediu a Deus que ele participasse dos caminhos
e de sua conduta no mundo. O Talmud, Brachot 7a, diz que Moshe Rabbeinu pediu que Deus lhe explicasse o porquê de haver no mundo um justo que sofre e um perverso que não sofre. Pois a lógica deveria ser a contrária, que o justo não sofresse e que o perverso sofresse. A resposta de Deus a Moshe foi a seguinte: Shmot, capítulo 33, psukim de 20 a 23. E Deus disse: não poderás ver minha face, pois não há homem que veja minha face e que continue vivo. Você verá a mim por trás, porém minha face não será vista. Explica o Hatam Sofer sobre a Torá, que muitas vezes, quando vemos algum tipo de sofrimento, não entendemos o porquê desse sofrimento ter acontecido. Isso significa não poderá ver minha face. Nessa visão momentânea, realmente não temos resposta, pois no presente não existe nenhuma lógica humana que possa entender a conduta divina mais do que seres humanos possam entender. Porém, olhando para trás, muitas vezes, após longos e diversos anos, a pessoa que aceitou perfeitamente, sem perguntas, a conduta divina no mundo, ele terá o mérito de entender um pouco sobre a conduta de vida nesse mundo. Isso significa, você verá a mim por trás. Um conhecido médico vienense, que esteve em Auschwitz por 3 anos, foi perguntado depois da guerra por que entre os prisioneiros que estavam servindo como capo não havia nem sequer um rabino. Qual é o segredo da imunidade dessas pessoas, enquanto outras pessoas instruídas cooperavam com os nazistas e abusavam de seus irmãos judeus em sua tentativa de permanecer viva? O médico respondeu: uma pessoa que percebe o verdadeiro objetivo de tudo o que está acontecendo com ele e não perde a parte divina em seu intelecto. Ele vai chorar, vai doer, vai gritar, mas não ficará deprimido. As tragédias e tormentos do inferno do Holocausto, infelizmente, despertaram a conclusão de heresia em Deus no coração de muitos. A força do Holocausto e seu desvio de qualquer imaginação humana levou as pessoas a duvidar da existência da providência divina. Mesmo esse tipo de pensamento foi mencionado por Moshe na Torá, nossa Parashá, Parashat Veiler, Dvarim, capítulo 31, versículo 17. E disse naquele dia: pelo fato que meu Deus não está dentro de mim, esses irmãos me encontraram. Al-Kien Elokai Bikirbi Metzauni Araota Ele. A perspectiva correta sobre eventos é invertida. É precisamente pelo fato que a destruição do judaísmo europeu é inconcebível por qualquer medida, confirma o reconhecimento de que uma suprema orientação orientou esses eventos. Quando encontramos um fenômeno que veio além de tudo que é aceito nos parâmetros humanos, é sinal que uma mão oculta e invisível está por trás disso. O próprio surgimento do Partido Nacional Socialista é considerado um fenômeno difícil de explicar. O fato de que um louco, sem nenhuma educação secular, dominou uma nação de 62 milhões de pessoas, ainda está sendo ensinado nas universidades. De um fenômeno estranho, o Partido do Ódio se tornou uma superpotência que aterrorizou os reinos e mudou a face da Terra. Essa festa criou uma conexão incrível entre a cultura de conceitos e a ópera de Berlim, Frankfurt e a cultura canibal. Será que esse capítulo histórico horrível pode ser interpretado em termos de pensamento comum? Naturalmente, o assunto só pode ser explicado por movimentos superiores, fora do alcance humano. O renomado psicólogo Viktor Frankl desenvolveu um método de psicoterapia chamado logoterapia, ou seja, encontrar significado em todas as etapas da vida, tanto as boas quanto as menos boas. Ele estabeleceu o seu método na percepção de que a capacidade de encontrar significado para a vida ou para o sofrimento ajuda a vida com todas as dificuldades e faz de uma forma saudável e estável. E assim ele escreve seu livro, O Homem Procura Significado. Um idoso, clínico geral, veio até mim para ouvir minha opinião sobre a depressão severa que sofria. Ele não suporta a tristeza e a angústia
pelo falecimento de sua esposa. Perguntei a ele: o que aconteceria, doutor, se você tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que prolongar dias de vida após seu falecimento? Oh! Ele disse: seria um golpe terrível para ela, pois ela sofreria muito. Eu respondi: veja você, doutor, você poupou o sofrimento dela. Porém, para esse fim, você deve pagar um preço, que é viver após o falecimento dela e estar enlutado por ela. Ele não disse uma palavra, apertou a mão do médico, do psicólogo, e saiu calmamente do escritório. Assim, ele encontrou o significado para seu sofrimento, se sentiu aliviado. Não era uma terapia exata, pois, em primeiro lugar, seu desespero não era uma doença. Em segundo, eu não poderia mudar o seu destino, disse Viktor Frankl. Eu não poderia reviver sua esposa. Mas naquele momento eu vim para mudar o relacionamento dele ao destino. A partir desse ponto, ele viu o significado do sofrimento. Um dos princípios básicos da logoterapia é encontrar um significado para a sua vida. Uma pessoa está disposta a sofrer, enquanto ele acha um significado para o seu sofrimento. Dr. Viktor Frankl é um judeu. Ele passou pelos acontecimentos do Holocausto. Caso ele estudasse os alicerces da formação do povo judeu no maior campo de concentração do mundo, o Egito, como consta na Torá, ele teria encontrado que a logoterapia é uma terapia antiga, existente desde a época da escravidão do povo judeu no Egito. Esse sofrimento fez com que o povo saísse pronto para a eternidade do povo eterno. Às vezes, parece-nos que se nós tivéssemos visto explicitamente a grande mão de Deus, nossa vida teria se tornado mais fácil. Parece-nos que se a liderança de Deus fosse visível e que todo transgressor de seus preceitos fosse punido imediatamente, nossa fé e perspectiva seriam mais claras. Porém, isso não é possível. It is impossible. Não é possível. Por vários motivos. Se a providência fosse vista, a reivindicação do homem seria muito maior do que sua capacidade. Além disso, nosso objetivo no mundo é escolher o bem e fugir do mal. A escolha é o alicerce e a base de nossas vidas. O homem foi criado nesse mundo para que escolha, de modo que, mesmo quando o quadro é equilibrado e duas opções se apresentarem igualmente, a ele que ele possa escolher o bem. Se tivéssemos visto a liderança de Deus de uma maneira tangível, teríamos sido impedidos de escolher, e o serviço de Deus teria sido feito forçadamente. O conhecimento claro da conduta divina obrigaria o homem a agir como ordenado por Deus, e não haveria desejo de desobedecer a Deus, e todo o serviço seria feito sem o livre-arbítrio. Precisamos instalar em nossos corações o conhecimento de que precisamente a falta de clareza que dá à nossa vida a dimensão da escolha e equilibra o trabalho espiritual em nosso mundo. Os pensamentos do Criador são profundos, gerando movimentos históricos que envolvem todos os lugares do mundo, planejando processos que dão marca às suas gerações. O destino do povo de Israel e até seus passos no Holocausto só podem ser entendidos através da fé e confiança no Criador. Na verdade, justamente por isso, está escrito na Torá, Parashat Vayeler, Dvarim, capítulo 31, Psukim 16 e 18, para que as próximas gerações saibam que a descrição dessa situação consta na Torá, anunciando com antecedência a sequência dos eventos para que saibamos que ele mesmo existe e que sua ocultação nesses acontecimentos é simplesmente temporário. Shana Tová Umetuká para todos.